A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus, e estou aqui trazendo a quarta lição da nossa escola bíblica dominical, que tem como título a atualidade dos dons espirituais. Quero lhe convidar a vir comigo nesta aula, entendendo que é fundamental que todo crente, toda igreja em todo o mundo busque os dons espirituais. Se a igreja não tiver os dons espirituais, não tiver essa marca essencial do Espírito Santo no meio dela, essa igreja tende a caminhar para uma grande derrota, para um grande fracasso. Por isso que é fundamental que nós vivamos esta atualidade dos dons espirituais na vida da igreja, por que não dizer, na nossa vida como servos do Senhor nosso Deus. Te convido a orar comigo para que o Senhor nos abra o entendimento, para assim aprendermos a poderosa palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar aqui podendo falar do Senhor, podendo falar acerca dos teus dons, acerca daquilo que o Senhor tem estabelecido sobre a vida da igreja. Em especial, poder falar sobre os dons. Abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, ó Pai, para que possamos, de uma forma especial, aprender cada dia mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, a palavra do Senhor está registrada em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11. Vai falar acerca dos dons espirituais, dizendo assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 11. Mais um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que reparte os dons na igreja, segundo aquilo que for útil, segundo a sua vontade. O nosso texto áureo vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Verdade prática diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Uma vida pentecostal plena, ela vai ter batismo no Espírito Santo, vai ter manifestação do Espírito Santo, vai ter dons do Espírito Santo atuando no meio da igreja. Se a igreja não vive essa plenitude, não vive essa totalidade, ela está correndo um risco muito grande de fracassar, de caminhar para uma profunda derrota. Por quê? Porque não tem aquele que é o agente que traz o poder no meio da igreja, que é o Espírito Santo. O objetivo desta lição é apresentar a atualidade dos dons, e temos 3 objetivos específicos que são: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e também reconhecer que os dons revelam a unidade da diversidade. Vamos à nossa introdução? Diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. O Espírito Santo não dá os dons à igreja para que esta igreja seja uma igreja vaidosa, uma igreja que julgue ser melhor do que outra, não. Os dons na igreja é para a edificação desta igreja, é para a exortação, é para que essa igreja possa crescer espiritualmente. A finalidade dos dons, então, é consolar, é confortar e exortar a igreja. Por isso que os dons são manifestos em nosso meio. No primeiro tópico, vamos falar sobre a necessidade dos dons espirituais hoje. Vamos ler sobre a exortação a conhecer os dons, pneumáticos e charisma, e o que são os dons espirituais. Diz assim, então, o primeiro tópico com seu subtópico: é necessário ensinar a igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Se tem alguém que não conhece o assunto,
É porque nós não estamos falando. Precisamos falar mais na igreja sobre o Espírito Santo, sobre essa manifestação linda, sobre essa manifestação poderosa que o Espírito Santo ele pode exercer na nossa vida. Por isso, amados irmãos, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por essa grande oportunidade que estamos tendo agora de aprender sobre os dons espirituais. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto era uma igreja rica, cheia dos dons espirituais, mas, mesmo sendo cheia dos dons espirituais, viviam alguns confrontos, algumas crises internas. E isso não queria dizer que, mesmo tendo os dons espirituais, era uma igreja perfeita. Até porque não existe igreja perfeita. E vou te falar mais ainda. Se você acha que existe uma igreja perfeita, não vai para lá. Porque se você for para lá, você vai estragar essa igreja. Por quê? Porque você não é perfeito. Então não existe igreja perfeita aqui na terra. A igreja perfeita já está no céu, que é a igreja dos crentes que já partiram para a eternidade. Essa é perfeita, essa não sofre mais mudança. Mas enquanto aqui, a igreja vai ter as suas dificuldades. Então Paulo vai orientar os irmãos que sobre essa questão da busca dos dons, não eram para eles estarem como aqueles que não conheciam os dons, mas eles precisariam saber tratar melhor e zelar melhor por esses dons maravilhosos. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e sua finalidade. Ter somente os dons não quer dizer muita coisa, porque além de termos os dons, nós precisamos saber a finalidade desse dom. Todos os dons têm a sua finalidade, têm a sua função, como ele vai atuar no meio da igreja do Senhor Jesus. Pneumáticos e charisma são dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumático espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, ton pneumaticon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. Ou seja, pneumáticos tem a ver com aquilo que vem do Espírito, aquilo que é Espírito, aquilo que é sopro, tem a ver com vento, com sopro, com aquilo que nós não vemos. Nós não vemos o vento, nós não vemos, a gente assopra, mas a gente não vê o ar que sai. Então, esse pneumáticos tem a ver com o pneuma, tem a ver com aquele espírito que foi soprado lá no homem, lá no Éden. E essa palavra então está ligada nessa origem. Pneumáticos tem a ver com aquilo que é espiritual, tá certo? Falaremos em um vídeo específico sobre essas duas palavras, pneumáticos e charisma. O substantivo charisma, ou como alguém possa querer ler, carisma, no nosso caso falaríamos carisma, né? Mas aqui é charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia de que foi dado pela graça e aparece duas vezes, né? de dons e dons. São vários tipos de charismata, ou são vários tipos de dons no Novo Testamento. E agora, é claro que não dá para se falar todos eles. Charisma é o quê? É dom. Charisma é algo que recebemos de Deus. Interessante que o charisma tem a ver com a graça, tem a ver com aquilo que nós recebemos sem precisar pagar nada em troca. Pneumáticos e charisma. Guarde essas duas palavras e procure que depois falaremos mais detalhadamente sobre essas duas palavras. O que são então dons espirituais? A declaração de fé da Assembleia de Deus define os dons espirituais como a capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes
em Jesus Cristo. Ou seja, os dons espirituais veio para estar com a igreja. Os dons não veio para ser usado a minha vontade. Eu tenho um dom, eu vou usar o dom na minha casa. Eu sou profeta, não vou na igreja, vou profetizar só em casa. Eu tenho o dom de cura, eu vou curar todos que vierem na minha casa. Mas e a igreja? Não, a igreja é quem quiser que faça a obra. Não, não é assim. Os dons é para edificação da igreja como um todo. Se Deus te deu um dom, exerça esse dom na igreja. Exerça esse dom na casa do Senhor nosso Deus. Enquanto a igreja estiver na terra, ela precisa desses dons, para que ela tenha, vamos dizer assim, o mover de Deus nela. Porque os dons vai trazer à existência a manifestação do milagre do Senhor nosso Deus. E nós sabemos que o milagre é uma marca fundamental para a pregação do Evangelho. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Pode surgir uma dúvida que o dom então só vem com o batismo no Espírito Santo? É uma pergunta interessante. E se você chegou até esse ponto, coloque aí no comentário. Os dons só vêm após o batismo? Eu diria o seguinte: o batismo no Espírito Santo, a evidência de falar em línguas estranhas, o batismo é a evidência em falar línguas estranhas. Esse é o batismo no Espírito Santo. Mas eu não posso limitar dizendo que somente quem fala em línguas vai receber os dons espirituais. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque nós nos deparamos com grandes homens de Deus, né? Posso até dizer aqui sem nenhum problema, batistas, que são homens que têm uma sabedoria extraordinária na palavra, os nossos pastores americanos, batistas, que têm um vasto conhecimento e, no entanto, não são batizados no Espírito Santo. Eles não têm o dom de sabedoria, por exemplo, não têm o dom de ciência. Quem somos nós para estabelecer um limite? Então eu prefiro não bater o martelo sobre isso, mas dizer o seguinte, que os dons é do Espírito Santo, o ministério é do Espírito Santo e a igreja também é do Espírito Santo e o Espírito Santo atua do jeito que quer. Então, os dons é fundamental ou são fundamental para a manutenção da igreja do Senhor Jesus na terra. Que Deus te abençoe. Te convido a se inscrever no canal, a acionar o sininho e te aguardo no nosso segundo tópico e terceiro tópico, quando estaremos aí falando sobre a função dos dons e também sobre os dons revelam a unidade da diversidade. Até a nossa continuidade dessa nossa aula em nome de Jesus. A função dos dons espirituais. Nós vamos falar sobre as listas dos dons, a classificação teológica, a classificação bíblica e para o que for útil. Diz assim: o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então nós vemos que os dons, ele é essencial nos nossos cultos, para a nossa vida espiritual e também ele é fundamental para que nós tenhamos um poder na igreja, um poder que atue na vida da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As listas dos dons. Há quem acredita que só existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 a 10 do capítulo em que lemos. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7,
incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então nós vimos que existe uma lista com 9, nós vimos também que existe uma lista com 8 e uma lista com 7. Então só aí já deu 23 dons. São 23 dons, segundo aqui a listagem. Então nós vamos observar o seguinte: é verdade que nem todos eles têm a mesma operação. Não são dons iguais, são dons diferenciados. Por isso que é fundamental que Paulo vai dizer que cada um busque o dom. E Paulo vai dizer a Timóteo também que é necessário que cada crente desperte o dom que há nele mesmo. Precisamos despertar esse dom que há na nossa vida, para que por meio dele nós venhamos crescer espiritualmente. Então não limite os dons. E dificilmente, acredite, é difícil, muito difícil, que todos digam eu tenho todos os dons. Deus não vai dar todos os dons para um e não vai dar para outro. Então Deus dá um dom aqui, 2 ali, 3 ali, mais para que o corpo todo seja edificado. E não somente um seja, vamos dizer assim, usado por Deus e os outros não. Então Deus reparte a cada um. Como fica então essa classificação teológica? Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito, tá bom? Os dons de revelação está voltada para isso, né? Está voltada para a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito. Os dons de poder, que são fé, os dons de curar e operações de maravilhas. Então nós vamos ver aqui que dons de curar não é dom de curar. Quando Deus dá o dom, ele dá um dom, mas com a sua totalidade, abrangendo não só uma enfermidade, mas abrangendo todas as enfermidades. Dons de curar. A cura é uma só, mas a doença podem ser muitas, mas quando ficou curado, a cura é uma só. A doença pode ser variada. Então Deus dá dons de curar. Dons de inspiração. Dons de inspiração, por exemplo, que aí entra a profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Então esta é a lista mais conhecida de uma forma fácil ou didática para nós aprendermos e conseguirmos então dividir para o melhor ensinamento. Mas a Bíblia não está preocupada em agrupar todos assim, não. Não há esse interesse, a Bíblia não precisa fazer isso, mas é fundamental para nós quando nós estudamos a questão da revelação, dons de poder e dons de inspiração. Isso é a classificação teológica, mas e a classificação bíblica? Diz que Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, de 2, de 5 e 2 dons, que estão assim, escrito usando uma palavra grega, héteros. Diz assim: outro tipo diferente, como e a outro. Por isso que nós temos até essa expressão de um homem, né, quando ele fala eu sou hétero, por quê? Porque ele tem atrações por uma pessoa de um sexo diferente. No caso da mulher, é a mulher pelo homem. Então é um casal heterossexual, porque tem ligações, né, pelo sexo oposto. Então aqui dá essa ideia também de héteros, por quê? Porque são dons diferentes. A fonte é a mesma, que é o Espírito Santo, mas
eles irão atuar de modo diferenciado. A fonte é a mesma, mas é o mesmo Espírito que vai dar a um dom, a outro o outro dom, conforme aquilo que ele entende ser útil para edificação de todo o corpo. Então ficaria assim esses três grupos. Um grupo com 2, um com 5 e outro com 2 dons, que seriam, primeiro, dons de ensino, que seria a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. O segundo, dons de ministério, fé, curar, operação de maravilha, profecia e dom de discernir o espírito ou espíritos. E o C, dons de adoração, que estão a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, Orton, ele vai classificar também desta forma, já havendo assim essa distribuição desse modo, ok? Nós vamos agora para o quarto subtópico, que diz: para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Tá vendo? O dom vai ajudar para o crescimento numérico da igreja. O dom vai ajudar para o crescimento do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim então: proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. E, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Os dons vai marcar a igreja, e a igreja marcada vai anunciar com poder e autoridade esta poderosa mensagem. Meus amados irmãos, por isso que nós não podemos voltar atrás, desanimar, desistir, mas prosseguir nessa caminhada linda, fazendo a obra de Deus. Todos nós, independente de denominação, podemos buscar os dons espirituais. E buscando os dons espirituais, nós podemos ser grandemente alcançados por essa linda manifestação de poder. Então, os dons espirituais, ele está aí, mas só vai ser concedido para aquilo que for útil. E ele deve ser tido como útil para a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse segundo tópico fala, na sua síntese, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Ou seja, os dons são essenciais para o crescimento de toda a Igreja do Senhor Jesus. Vamos para o nosso terceiro tópico, falando sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Nós vamos falar sobre diferentes dons e também sobre a unidade. Diz assim: o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Ou seja, tanto o Pai, tanto o Filho, tanto o Espírito Santo, eles atuam para o crescimento e desenvolvimento da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Trindade, ela está unida na manutenção da igreja, no crescimento da igreja. O Espírito Santo atua diretamente na atividade da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja morre. Sem Deus, a igreja morre. Sem Jesus, a igreja morre. Mas cabe ao Espírito Santo hoje agir e trabalhar de forma maravilhosa nas nossas vidas. Diferentes dons. Não precisamos saber
que são diferentes os dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé, são 3 classificações, manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atributos do Espírito. Né? Os dons é um atributo, são algo que só o Espírito Santo tem e ele pode conceder. O homem pode até falar, mas o dom é dele. Este atributo divino, essa grandeza divina, só o Espírito Santo tem. É dele? Então ele dá, distribui a quem quer. É por isso que tem pessoas que serão enganadas, ou estarão enganadas em si mesmo, porque vão achar que estão fazendo tantas coisas, mas infelizmente se encontrarão em apertos. Por quê? Porque irão ver que a sua vida não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. Então o Espírito Santo vai distribuir segundo a medida da necessidade da igreja e aquilo que vai ser útil na vida de cada um. São diferentes os dons, mas o Espírito Santo, ele é o mesmo e atua de forma maravilhosa. Há diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai, mas o Espírito é a fonte de todos os dons, que distribuiu os dons para a edificação da igreja. Ele vai fazer isso. É ele que distribui para a edificação do corpo da igreja, não é para o corpo do indivíduo. Para a edificação pessoal é o batismo no Espírito Santo com evidência de falar línguas estranhas. Agora, para a edificação da igreja, são todos os dons espirituais. A unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas cada um aparece a expressão. Mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo é o mesmo Deus. Deus é o mesmo em todos os lugares. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo e o Espírito Santo é o mesmo. Mas cada um tem a sua atualidade. Os 3 estão trabalhando em conjunto para o aperfeiçoamento da igreja. Não porque Deus precisa aperfeiçoar a igreja assim gradativamente, porque ele não tem condições de fazer de uma vez, não. Não é isso, amado. É porque nós que não suportaríamos essa manifestação da totalidade da presença de Deus. Então o que acontece? Gradativamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai atuando na vida da igreja, em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Então é isso, amados. A Trindade, ela está unida na edificação da igreja, para que a igreja possa crescer, possa desenvolver e, desenvolvida, ela possa ganhar almas maravilhosas para o reino de Deus. A síntese desse tópico é a unidade na diversidade, quanto os dons espirituais se manifestam. Então há uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Estão ligados entre si para a edificação do corpo do Senhor Jesus. Conclusão, amados. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente. É dependente do poder sobrenatural da virtude do Espírito Santo. Nós somos dependentes. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse mover, desse agir, desse manifestar de glória de Deus na nossa vida. Por isso que é fundamental que eu e você busquemos com excelência os dons espirituais. Busquemos os dons que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus na igreja por meio de nossas vidas. Lembre-se, os dons sempre serão para a edificação do corpo e não para uma pessoa, e não para um indivíduo, não. É para que todo o corpo seja
grandemente edificado pelo Senhor nosso Deus. Espero que essa lição possa ter contribuído de alguma forma com a sua vida. E se você foi abençoado, que Deus continue nos inspirando e te inspirando também a prosseguir nessa caminhada. E lembre-se, busque com excelência os dons espirituais. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus. Ore comigo. Deus e Pai, obrigado pelo teu filho e filha que esteve comigo nesse momento, até agora, podendo aprender a tua palavra. Nessa lição, uma lição maravilhosa, porém uma lição simples, mas que retrata a manifestação do teu poder sobre nós. Continua atuando, Pai, e agindo nas nossas vidas, a oração que eu faço a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e todos nós que cremos dizemos, amém. Deus abençoe. Queridos, te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho. Seja um evangelizador, nos ajudando a fazer um material melhor. Nos dê essa condição através dos seus comentários, quem sabe até por meio de uma crítica construtiva. Vai ser muito bom poder saber que você está preocupado em que o reino de Deus avance em nome de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. E fique atento que eu vou fazer um vídeo curto falando sobre as expressões pneumáticos e charisma. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.